Oi pessoal, voltei e hoje o vídeo tá demais porque é Romeu e Julieta. Olha, hoje é só emoção e nenhuma razão. E eu vou trazer aqui tanto a obra do William Shakespeare, tá? A peça de teatro Romeu e Julieta, como eu também vou trazer um dos meus balés favoritos que se chama justamente Romeu e Julieta. Então é o seguinte, pessoal. Romeu e Julieta foi escrito por William Shakespeare entre 1591 e 1595. E essa peça de teatro ela pode ser resumida numa única frase que diz o seguinte: a morte de dois adolescentes apaixonados vai finalmente unir duas famílias que sempre brigaram. E com o tempo, a história entre esses dois amantes, que são ainda adolescentes, muito novinhos, Julieta tem por volta de 13 anos de idade e Romeu tem por volta de 14 ou 15 anos de idade, isso vai se tornar o arquétipo do amor juvenil, o arquétipo da pureza de sentimentos, o arquétipo do primeiro amor, do primeiro beijo, da primeira vez que as pessoas se tocam, do não saber o que fazer com os sentimentos. E no final da história vocês vão ver do excesso total. Nós temos duas famílias, uma família chamada Capuleto e uma outra família chamada Montecchio. A história toda se passa em Verona. Verona é uma cidade que fica no norte da Itália. Eu não sei se você já foi a Verona, mas eu já fui, tá? Devo dizer pra vocês, vou trazer aqui umas fotos pra vocês verem. É muito legal, a cidade é linda de fato. O patrimônio histórico lá é muito preservado e tem muita coisa ainda do período do Império Romano. A gente tem um anfiteatro romano ainda lá. Igrejas medievais também. Muito restaurantezinho, barzinho, os prédios históricos são lindos, tem um campanário para você subir, uma torre alta com os sinos, você sobe e vê a cidade toda lá de cima. É uma graça. Verona é uma graça. Só que o William Shakespeare não conheceu Verona, o William Shakespeare nunca foi à Itália. Em Verona existe a Casa de Julieta, tá? A Casa de Julieta, inclusive, com o balcãozinho. Porque existe um momento da peça de teatro, que eu vou falar pra vocês, o momento mais bonito da peça de teatro, que Julieta, do balcão do quarto dela, ela vê Romeu no pátio lá embaixo, né? E os dois ficam trocando juras de amor. Inclusive, nessa casa de Julieta, que fica lá em Verona, tem uma estátua dela em bronze. É dito lá que se você passar a mão no seio direito da Julieta, ali na estátua, você vai ter boa sorte, um dia você volta a Verona. Vou até mostrar a foto pra vocês, é por isso, inclusive, que o seio direito da Julieta tá até gasto, né? De tanto que o pessoal passa a mão. Só que, pessoal, essa casa da Julieta lá em Verona, ela é uma casa do século XVIII. Ela é uma casa lá dos anos de 1700 e alguma coisa. E como o Shakespeare escreveu a história em 1591, entre 91 e 95, né? É óbvio que Julieta mesmo não morou ali, se ela tiver existido, né? Se ela não tiver sido só realmente um personagem ficcional. Julieta é da família Capuleto e ela morava lá em Verona. O pai dela é o senhor Capuleto, a mãe dela é a senhora Capuleto e ela é a filha única Julieta Capuleto. Então, além do pai e da mãe, outro personagem importante na família dela é o Teobaldo. Guardem esse nome, Teobaldo. Por quê? Teobaldo é primo de Julieta. Ele é bem mais velho do que ela. Ele, inclusive, é mais velho que o próprio Romeu. O Romeu tem por volta de uns 15 anos de idade. Teobaldo tem bem uns 25 já. E como eu falei pra vocês, a família Capuleto e a família Montecchio já brigam há muito tempo. Eles estão em guerra há muito tempo e já vêm até, inclusive, às vezes, se matando já há muito tempo. E na casa dos Montecchio, nós temos o senhor Montecchio, que é o pai do Romeu e pai também do Teobaldo, né, gente? E nós temos a senhora Montecchio, que é a mãe do Romeu. Nós temos o próprio Romeu, que ali naquela casa ele é filho único. Além disso, nós temos o outro personagem muito famoso na história. É o Mercúcio. Vocês podem falar Mercúcio, Mercúcio ou Mercúrio, tanto faz. Tá? Mercúcio, ele é parente do príncipe de Verona. Tá? E é muito amigo do Romeu, tá sempre com o Romeu pra cima e pra baixo. Outro personagem também muito famoso na história é um outro primo do príncipe de Verona, é o Paris. Paris, ele é o noivo de Julieta. Sim, o senhor Capuleto gostaria muito que Julieta se casasse com Paris. E toda vez que o Paris vai à casa de Julieta, ela não gosta dele, não quer ficar com ele e ela foge dele o tempo inteiro. Mas acontece uma festa na casa dos Capuletos e é uma festa assim monumental, é um baile. A música no balé clássico, a música é forte, um negócio assim impactante. E Romeu vai, é um baile de máscaras, né? E ele tem uma razão muito forte para estar de máscara, é porque como ele é da família Montecchio, ele não pode entrar ali, né, na casa dos Capuletos.
o que ele encontra? Ele encontra uma menina que é uma graça, que é justamente quem? Que é Julieta, que ele não conhecia ainda e que ele se apaixona por ela imediatamente quando ele a vê. E ela também fica muito encantada por ele. Quando o baile termina, Julieta vai pro quarto dela, né? Inclusive o personagem da Ama, a Ama de Leite, é a pessoa que, né, que amamentava a Julieta desde que ela nasceu. Embora ela tenha mãe, tá, gente? Na Idade Média isso era muito comum. As mães não ricas, né? As mães ricas não costumavam amamentar os filhos e tinham homens de leite. Então Julieta, embora tenha 13 anos de idade, ela ainda tem essa babá, essa ama de leite dela que tá sempre com ela. E aí, quando a ama acaba adormecendo ou dando uma bobeada, Julieta vai para a bancada, como falei para vocês, para a varanda, né, para o balcão do quarto dela. E quem é que está lá embaixo da varanda dela, do quarto dela? Quem? Romeu. E aí, gente, é uma das coisas mais lindas que a literatura já viu e que o balé clássico já viu e que os filmes sempre trazem isso, a cena do balcão, né? Vocês podem chamar de cena do balcão ou cena da varanda entre Romeu e Julieta. Porque é ali que os dois vão trocar juras de amor eterno. E tudo ali é muito novo para eles. Todas as sensações ali são muito novas. Sobretudo para ela, né?
E aí, como eles estão apaixonados, né? Mas ele diz pra ela o nome dele, né? Ele fala que ele é um Montecchio e ele sabe que ela é uma Capuleto. Eles resolvem se casar em segredo. Eles fogem e se casam ali na cidade de Verona mesmo, com o Frei Lourenço, que é um frei, ele é um franciscano, é um cara legal, e que casa os dois em segredo. Mas acontece depois uma tragédia. Qual é a tragédia? O primo da Julieta, o tal do Teobaldo, que eu falei pra vocês, ficou muito irritado, porque ele soube ali no baile, aquele baile que aconteceu na noite anterior, ele viu que o Romeu tinha entrado na casa dos Capuleto. O Romeu e o Mercúrio, né? O amigo dele. E aí ele acha aquilo um absurdo e tira o Romeu para um duelo de espadas. Então o Romeu se nega a duelar, mas o Mercúcio, ele aceita o duelo. E o que acontece? O Mercúcio, ele é ferido de morte e o Romeu fica possuído com aquilo, pega a espada do amigo que caiu no chão e começa a duelar com Teobaldo, e Romeu acaba matando Teobaldo. I don't think people realise just how exhausting the sword fights are. It's not just the impact on your arm, it's really physically strenuous. After my first show, I was Yeah. couldn't let go of my hand and it was Yeah, shaking. you find that you will sword fight and you'll get to the end of a sword fight and you literally have to open your fingers because you take so much strain and impact in your hands. It can be quite dangerous out there, so you need to be aware of the other person and everyone else around you as well. Hang on. Above your head. Yes. Now, big circle. Big circle. That's it. One more time. Go. Good. Going on. Not too slow, Paul. 4. Good, guys. Go on, crawl to that sword. Excellent, excellent, very good. O príncipe de Verona fica sabendo daquela arruaça, inclusive o príncipe de Verona já havia falado que ele ia expulsar qualquer briga entre qualquer pessoa daquelas duas famílias por causa de brigas. E quando ele chega lá e vê que tanto Mercúcio morreu de um lado, quanto o Teobaldo morreu do outro lado, e que foi por causa do Romeu, coitado, nem foi por causa do Romeu, foi por causa do Teobaldo mesmo. Mas o que ele faz? Ele expulsa, ele bane Romeu de Verona. E Romeu fica transtornado, porque se ele for expulso de Verona, ele vai ficar longe de Julieta. E o que o Romeu faz? Ele vai, então, de novo, à noite, no quarto da Julieta, na mesma sacada. Ele entra no quarto dela. E, como eu falei pra vocês, como eles já estão casados, né? Como já foi feito um sacramento religioso, os dois consumam o casamento, ou seja, eles têm a primeira relação deles. E isso no balé é algo sugerido, né? Porque eles não chegam a mostrar a relação dos dois, eles só mostram os dois acordando juntos na cama, né? No quarto da Julieta. Então, no início do balé, a Julieta, ela é muito inocente, muito infantil ainda. Gente, 13 anos de idade, né? O jeito que ela dança é ainda bastante gracioso e infantilizado. O primeiro padedê, como eu falei pra vocês, é quando duas pessoas dançam juntas, né? O primeiro padedê dela com o Romeu, lá naquele baile que eu falei pra vocês, é um padedê ainda inocente, né? Porque os dois estão se conhecendo ainda e eles mal se tocam. Já o padedê que acontece no balcão, né? Ou seja, que é o padedê, a gente chama de o padedê do balcão no balé, quando Julieta desce do quarto dela pela escada e vai encontrar o Romeu no pátio, é uma das coisas mais bonitas que vocês vão ver na vida de vocês. Sério, olha, fico alucinada com esse padedê. É lindo. Olha, eu costumo dizer que é de se rasgar de tão maravilhoso. E a música do Prokofiev também é um negócio. E nesse padedê você já começa a ver que ela já voa junto com o Romeu. Ela vai em cima do Romeu, o Romeu levanta ela, é braço pra cá, braço pra lá, joga a mulher pra cima, joga a mulher pra baixo, põe a mão na cintura, roda pra cá, roda pra lá.
E o jeito que o Romeu dança, antes disso tudo começar, mostra o quanto ele também está excitado com aquilo tudo, né? E de como aquele sentimento para ele também não cabe no peito, né? O jeito que ele dança também é um jeito assim do tipo, olha como eu tô maravilhado com você. Já no Padedê, quando eles acordam juntos, você percebe que a relação ali entre os dois mudou, os dois mudaram. Romeu parece muito mais maduro, não só porque ele matou um homem, né? Matou um homem e viu o amigo dele morrer. Então você percebe a cara dele mais madura, como se fosse um homem mais velho. Na verdade, só se passaram 24 horas. Assim como Julieta também está bem mais madura. A outra razão para esse Padedê ser assim um pouco mais grave, né? E o desespero deles aparecer bastante, é um amor desesperado, é também porque Romeu contou a Julieta de que Teobaldo morreu, né? E Julieta também está sentindo isso, mas que o pior de tudo ali para os dois não é nem a morte do Teobaldo, nem a morte do Mercúrio, é o fato de que o Romeu foi expulso de Verona e ele vai ter que ir embora. Então ali inclusive na peça do Shakespeare, ali é o último beijo que Julieta dá em Romeu. É quando ele sai pela janela, né? Porque ele tem que ir embora de Verona. E por isso ela foi a pedir ajuda do Frei, para ver se ele tinha alguma ideia, porque ela não tinha ideia nenhuma. E aí o Frei deu uma ideia, eu acho a ideia bem ruim. Mas a ideia do Frei foi a seguinte, ele deu para ela uma espécie de poção, tá? Como se fosse uma poção mágica da vida, que ela tomando aquela poção, ela passaria umas 48 horas mais ou menos, como se estivesse morta. Os sinais vitais do corpo ficam bem fraquinhos, né? Não dá para sentir muito bem. E a pele da pessoa fica até meio gelada. Isso para que a família encontrasse ela morta, né? Que ela não tá morta, levasse ela para a cripta, né? E nesse meio tempo, o Romeu seria avisado, que Frei Lourenço ia mandar um mensageiro. Aonde estava o Romeu? O Romeu estava lá de fora de Verona. Quando eu falo do lado de fora é porque as cidades nessa época elas eram muradas mesmo, né? Então Frei Lourenço ia mandar um mensageiro para encontrar Romeu, para avisar, né, que Julieta estava nessa situação, não era morta coisa nenhuma. Ela estava só esperando que Romeu fosse lá e levasse ela embora, assim eles fugiriam juntos. E aí Julieta toma a poção dela, justamente quando o pai e a mãe queriam que ela casasse com o Paris, ela vai e toma. A mãe e o pai encontram ela morta no quarto. E o problema, minha gente, é que por razões do destino e da vida, o mensageiro não consegue chegar até Romeu. Então a mensagem não chega até ele. O que chega até ele é um outro amigo dele que fica sabendo de que a família Capuleto levou Julieta morta para a cripta. Pensa. E aí esse amigo avisa para o Romeu, cara, parece que Julieta morreu. E ele entra em Verona e diz, não, eu vou entrar lá, eu quero ver isso. E ele vai na cripta da família Capuleto e encontra, de fato, ele encontra tanto o Teobaldo tá ali morto, né? Como ele também encontra a Julieta na cripta também. Só que ele também encontra uma pessoa viva, e era o Paris. O Paris estava velando Julieta. E começam a brigar e Romeu mata o Paris ali dentro da cripta, né? Eles têm uma luta ali de espada e mata o Paris dentro da cripta. Tá todo mundo morto ali dentro, exceto o Romeu. Ele vai finalmente chorar em cima do corpo da Julieta. E aí, gente, é o seguinte, no balé, essa é uma das cenas mais, assim, estraçalhantes que vocês possam imaginar. É aquele sentimento do Romeu que você tem vontade de ir lá e dizer, cara, mas ela não tá morta. Você não precisa sofrer, só que ele não sabe, entendeu? Então dá muito desespero na gente, muito.
Até porque, como ele tá muito desesperado com a morte dela e ele quer se matar por causa disso, a gente fala, não se mate, que vai ser à toa. Daqui a pouco ela vai acordar. Só que no balé é muito, muito, muito estraçalhante por causa do quê? No padedê do balcão, eu falei pra vocês que ele joga a mulher pra cima, que joga a mulher pra baixo, que eles rodam juntos. E tem uma coisa que eles fazem muito, que é o seguinte, eles brincam. E brincam muito, até por causa da idade, né? Então, o Romeu coloca muito a Julieta aqui por cima, né, do ombro dele, e olha pra ela por aqui assim, que o rosto dela aparece aqui assim, e Julieta levanta a perna enquanto ele corre o palco, né? E ela faz isso diversas vezes. E tem momentos que ele levanta ela pra cima de cabeça pra baixo. E assim, mas essa brincadeira no ombro dele com a perna levantada, ela faz muito. No balé que foi feito pelo Kenneth Macmillan, ele recorre aos mesmos passos, tá, do padedê do balcão ali dentro da cripta. Acontece que Julieta é uma boneca morta, assim, ela não é uma boneca, é a própria bailarina, né? Mas a bailarina tem que se fingir de morta, ela é um peso morto, ela é um corpo morto. E aí é muito desesperador, porque o Romeu coloca a Julieta morta aqui para ver se ela levanta a perna, e ele mesmo levanta a perna dela, e ela não levanta. Olha, mas um negócio, e a música também do Prokofiev, é um negócio assim pesado, de morte, de fim, de desespero. E aí a pior cena, assim, é quando ele começa a arrastar o corpo dela pela cripta toda. Tudo que ele fazia no padedê do balcão, ele tenta fazer ali para ver se ela... Sabe quando você não acredita que a pessoa morreu? Tipo, vai, volta a fazer as coisas que você fazia. E tem algumas bailarinas que chegam a se machucar nessa brincadeira toda, porque é um tal de joga a mulher pra cá, joga a mulher pra lá, e muitas das vezes ele joga a mulher no chão. Então o braço dela costuma bater muito forte no chão, né? Mas aí Romeu, achando que Julieta estava morta de verdade, ele pega ela no colo, coloca ela deitada naquela cama da cripta de novo. Ele sim é que tem um veneno de verdade, o dela não era de verdade, né? Ele fala, inclusive, com um beijo eu me despeço, né? Ele beija ela, toma o veneno e morre ali do lado dela. E aí, em pouquíssimo tempo, Julieta acorda. Ela já percebe que ela tá dentro de uma cripta, que é um negócio, medonho. Ela sai de cima daquela cama da cripta, já encontra um corpo no chão, que é o corpo do Paris morto. Aí ela meio que tenta sair correndo dali quando ela tropeça no próprio Romeu. É dilacerante, né? Ela vê o veneno, ela percebe na hora que ele se matou porque a encontrou morta, ou seja, ele não recebeu a mensagem. Ela se sente muito, muito mal com isso. Pega a lâmina que ele usou para poder matar o Paris e enfia ali no ventre, né? Enfia na barriga. Ela se mata ali na frente dele e os dois morrem lado a lado. Então, tem alguns balés que terminam exatamente como a peça, que são as famílias chegando dentro da cripta, encontrando todos mortos ali dentro, inclusive o príncipe de Verona também vai. E a gente tem que lembrar que o Paris era um parente dele, do príncipe de Verona, né? Ou seja, todas as famílias ali foram afetadas por causa daquela briga idiota que eles tinham. E assim eles ou retomam a amizade ou começam uma amizade ali e nunca mais brigam, né? Então a ideia de Romeu e Julieta é que você pode matar a todos, você pode matar tudo, mas você não mata o amor.